foi na cruz. Vamos falar sobre isso. Eu quero dividir uma palavra com vocês. A paz do Senhor a todos. Ontem foi a sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa. Hoje é sábado, né? De aleluia. E amanhã é o dia da ressurreição do nosso Jesus Cristo. Mas você entendeu o sacrifício? Você entende o que aconteceu naquele dia? Ou você entende o que aconteceu na cruz? Então, já tem uns dias eu tenho pensado muito sobre isso e tenho meditado em alguns versículos para dividir com você que conhece a palavra de Deus, com você que nunca entendeu a palavra esse sacrifício. Por que Jesus morreu na cruz, né? A gente vê aquele Cristo morto, derrotado, né, na cruz. Então, eu quero explicar um pouco para você. Então, você vai ler, pega a tua Bíblia e lê lá de Mateus, no livro de Mateus, do 26 ao 28, fala tudo sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Então, começa falando o complô para matar Jesus, fala sobre a traição de Judas, fala sobre a última ceia, fala sobre a traição e a prisão, o jardim do Getsêmani, aí fala também sobre os preparativos, a negação de Pedro, os soldados, né, que escarneceram de Jesus, enfim, e a ressurreição. Então, Mateus 26 a 28, tá bom? Se eu for ler agora, vai deixar o vídeo muito longo. Então, aqui você entende o sacrifício de Jesus. Você que nunca leu a Bíblia e que não entende quando assiste aquele filme, né? Assim como eu assistia antes de me converter e não entendia o sacrifício na cruz, eu não entendia aquele sofrimento todo, eu nem aguentava ver, para falar a verdade, eu não aguentava nem assistir. Mas vamos lá. Então, eu separei aqui 4 tipos de pessoas, né? As pessoas que não entenderam o sacrifício, as pessoas que entenderam, mas anulam o sacrifício, as pessoas que entenderam e abandonaram, né, esse sacrifício de Cristo, elas simplesmente abandonaram. E as pessoas que entenderam e estão firmes. Amém? Então vamos lá. Eu anotei aqui e marquei tudo para não demorar muito, né, na leitura. Então vamos à primeira pessoa. Essas são as que não entenderam o sacrifício de Jesus, né? Então lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, está escrito assim, ó, no capítulo 9, no versículo 26, 27 e 28. Isso aqui é um resumo de Mateus. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, para as pessoas que não entenderam, isso aqui é um resumo do sacrifício de Cristo. Ele morreu na cruz para te dar a salvação, para te dar a vida eterna. Então, se você, que nem a gente entra agora no Face, no Instagram, tá cheio de postagens lindas, né? Foi por mim, foi por você, foi por nós. É muito lindo compartilhar isso. Mas assim, quem não entendeu, é só um post, entendeu? Para quem não entendeu, é só comer peixe hoje, por exemplo. Ontem tem pessoas que comem peixe, nada contra. Então, nada contra os ovos de Páscoa, eu até gosto muito, né? Então, assim, nada contra essas coisas. Mas não entenderam o sacrifício. Simplesmente fazem peixe ontem, hoje, amanhã, porque a avó, a bisa, a tata-avó, a tataravó ensinou assim. Então essa pessoa, na sexta-feira, eu quando era criança, por exemplo, a minha avó não deixava nem pentear o cabelo. Até hoje eu faço isso, né? Eu ainda não gosto, mas tipo assim, a minha avó não deixava a gente nem pentear o cabelo, lavar louça, varrer casa, não deixava fazer nada, porque era sexta-feira da paixão. Tipo assim, era só por isso, ninguém entendia. Mas por que não pode comer carne? Porque é sexta-feira da paixão. Tá, então tá, não vamos comer carne. E a gente cresceu assim, até olhar para a cruz. Até eu olhar para a cruz e entender o sacrifício de Jesus. Tá bom? Então, esse resumo de Hebreus é para você que não entendeu ainda, que vai lá, faz uma publicação, mas não quer aprender, não quer saber de Jesus, não quer entender nada, só acha bonito, acha legal e faz porque tá todo mundo fazendo, tá bom? Então, essas pessoas ainda não entenderam.
Aí a segunda, então vamos lá. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que entendeu o sacrifício de Jesus, ela aceitou o sacrifício de Jesus, ela se entregou, né, a esse amor, mas ela nega, sabe? Nega de uma forma meio que sutil, mas nega, né? Então, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: Jesus, porém, não lhe o permitiu. Esse homem queria seguir Jesus, né? O endemoniado, ele foi curado e queria seguir Jesus. E Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha que coisa mais linda. Então a pessoa, quando ela está no erro, ela está no pecado, assim como eu estava, e ela se arrepende, ela entende o sacrifício de Jesus e ela se converte, ela não pode negar a grande obra que Cristo fez na vida dela. Então ela precisa dar testemunho disso. Certa vez, eu vou dar um exemplo bem claro disso. Certa vez eu estava falando do meu testemunho, contando para as pessoas quem eu era e o que Jesus fez. E do meu lado tinha outra pessoa que também era convertida. E eu estava falando ali, nossa, eu bebia, eu era mó tranqueira, eu não prestava mesmo, eu aprontava, eu falava palavrão, eu gostava, eu fazia isso, fazia aquilo, e eu fazia muita coisa errada. E eu não estava falando aquilo para me engrandecer ou para falar, ai, como que eu era, não, porque eu não tenho orgulho disso, eu tenho vergonha, eu tenho nojo do meu passado. Mas eu estava dizendo aquilo ali para as pessoas, para elas entenderem o que Cristo fez, o que é a glória de Deus na vida de uma pessoa quando ela se arrepende. E aí, do meu lado, essa pessoa convertida falou assim: nossa, irmã, credo, mas você era tudo isso, você bebia, você, ai, credo. Eu não fazia nada disso. Eu não bebia, eu não fumava, eu não falava palavrão. Eu olhei para ela assim, eu falei: então você fez quase um sacrifício, você fez quase um favor para Jesus Cristo vindo para o Evangelho. Então isso é negar a grande obra, porque todo pecador que se arrepende, ele tem um passado e Jesus limpou, apagou esse passado. Como que ele pode negar isso? Como que ele pode não dizer para as pessoas a grande obra que Cristo fez? Não é que você agora precisa falar para todo mundo: ah, eu era isso, eu era aquilo. Não, mas em certas ocasiões, Deus vai usar o teu testemunho, Deus vai usar a tua vida. Um exemplo simples: a pessoa sofria muita luta no casamento, ela chegou a uma separação, que também foi o meu caso, ela chegou a uma separação, casamento destruído, acabado. Ela se converte, Deus restaura o casamento, e aí ela tem um amigo, uma amiga que está passando pela mesma situação, né? E aí essa amiga vem desabafar com ela e fala assim: então, meu casamento tá acabado, eu não sei o que é que eu faço, sabe? Eu não sei. Aí o que a pessoa diz? Ah, separa, isso é assim mesmo, isso acontece. Ela tá negando a grande obra de Jesus. Essa pessoa, ela tem que chegar para outra e falar assim: não, tem jeito sim, porque não tô falando assim de caso de violência, agressão, essas coisas, é um outro assunto. Eu tô falando de relacionamentos que terminam por falta de diálogo, por isso ou por aquilo, motivos bobos, banais que podem ser consertados. E aí essa pessoa, ela nega a grande obra que Cristo fez por ela lá na cruz, e ela simplesmente não prega para aquela pessoa. A pessoa que tinha problema de vício, ela tem um amigo que está sofrendo com álcool, ela tem um amigo que está tentando largar o cigarro. Ah, procura terapia. Não que não seja bom a terapia, não que não seja bom o psicólogo, é bom sim, entendeu? Só que o que cura, o que salva, o que liberta é Jesus Cristo. Tá? Então essa pessoa, ela simplesmente nega, ela fala pro amigo dela viciado, fala assim: ah, tenta não beber hoje, compra aquele adesivozinho do cigarro, sabe? Então ela tá negando a grande obra. Isso é uma forma das pessoas negarem. E aí ainda dizendo isso, no livro de Atos, dos Apóstolos, no capítulo 1, olha só, no versículo 8, Jesus, ele não fala, a Bíblia não fala uma vez só sobre testemunho, fala várias e várias vezes, eu separei só algumas. Então, no livro de Atos, aqui, ó, no capítulo 1, no versículo 8, mas recebei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É como se aqui, ó, Jerusalém é onde eles estavam, né? Judéia e Samaria eram as redondezas e as proximidades. E aqui, ó, e os confins da terra para todo mundo. Então, trazendo para a gente hoje, o que isso significa? Dê testemunho. Dê testemunho
do que Deus fez na sua vida, dê testemunho de comportamento para as pessoas de Jerusalém, que são as pessoas da tua casa, dê testemunho do que Deus fez na tua vida para as pessoas da redondeza, aquela da escola, do trabalho, do comércio, não sei, pessoas à sua volta, né, do seu bairro, seus vizinhos, dê testemunho para essas pessoas. Você não precisa sair batendo de porta em porta e pregando para todo mundo, mas quando um vizinho seu vier a você, quando o vizinho seu passar por uma luta, por exemplo, tem adolescentes que são convertidos, que têm o entendimento do sacrifício de Jesus, mas na escola ninguém sabe que ele é crente. Tem pessoas que trabalham e no trabalho ninguém sabe que ela é cristã. Mas eu também não estou dizendo para você ficar lendo a Bíblia no seu trabalho. O trabalho é lugar de trabalho, é para trabalhar. Mas lá, dê testemunho, seja honesto, sabe? Cumpra com seus horários, chega no horário, sai no horário, dê testemunho para que as pessoas... Essa semana eu ouvi um testemunho de uma pessoa, não vou falar para não, né? Mas alguém falou sobre ela, imita o caráter dessa pessoa. Então, quer dizer, essa pessoa lá no trabalho está dando testemunho. Então, onde você for, dê testemunho que você entendeu o sacrifício de Jesus, amém? E ainda falando sobre testemunho, olha que coisa mais linda, no livro de Salmos, esse versículo aqui é a coisa mais linda. Crente, se tu não fala para as pessoas o que Jesus fez na tua vida, lê só esse salmo, olha isso aqui, Salmo 119, olha que coisa mais linda. E andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos perante os reis, e eu não me vergonharei. Deleitar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. E também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Olha isso, que coisa mais linda. Certa vez, um crente chegou para mim e falou assim, eu tenho que saber, você precisa me contar tudo do seu passado e tal, porque se chegar alguém e ver você, hoje vai falar assim, nossa, mas fulano era isso, era aquilo e hoje tá assim. Eu falei assim, eu não me vergonho. Entendeu? Eu não me vergonho do evangelho de Cristo. Jesus, eu me vergonho sim da nojeira que eu era lá atrás, mas do evangelho de Cristo, de ser quem eu sou hoje, eu não me vergonho. Eu simplesmente quero pregar o evangelho de Cristo. Quem me conheceu no passado, alguém que me conheceu, que está vendo esse vídeo, sabe a tranqueira que eu era, sabe a porcaria que eu era. Jesus Cristo, ele é especialista em pegar lixo e transformar em grandes obras. Sabe? Nós somos chamados de criatura, até que Cristo venha, pegue o vaso e faça uma obra-prima dele e chame ele de filho. Então, nós não devemos nos envergonhar. Quando alguém te perguntar assim, mas você não era aquela lá, assim, assim, assim? Eu era, mas não sou mais. Eu estava naquela situação, mas eu não estou mais. Isso é muito lindo, sabe? Dê testemunho. Um exemplo de situações que você viveu, de relacionamentos, por exemplo, de mãe, de filho, relacionamento com seus irmãos, com seus pais, com alguém que você superou. Dê testemunho disso para alguém. Uma hora você vai estar conversando com alguém, Deus vai colocar aquela pessoa no teu lugar, ela está passando a mesma luta. Diga a ela que Jesus Cristo ajudou você, porque perdoar não é esquecer, apagar da memória. Perdoar é lembrar e não doer. Sabe, José, quando encontrou os irmãos dele, que jogaram ele lá no poço, venderam ele como escravo, tudo quanto foi coisa, quando ele viu os irmãos, ele lembrou do que ele sofreu, tanto que ele chorou, mas aquilo não feriu mais ele os tratou com respeito, ele os amou e deu testemunho da grande obra que Deus fez na vida dele. Então não apague seu passado, ninguém esquece, entendeu? Mas use como testemunho, não more mais lá, não viva mais lá, porque a Bíblia diz, eis que do teu passado eu não me lembro. É uma coisa que você não tem que ficar trazendo para sofrer, sabe? Ai, porque no meu passado, ai, porque você não entende. Não, não é isso. É você falar, eu passei por isso, mas eu venci. Jesus fez uma obra na minha vida. Eu posso te dizer que você também vai vencer. Isso é dar testemunho. Amém? Então, dê testemunho da obra que Deus fez na tua vida. Não negue o sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele não fez a grande obra na tua vida para que você escondesse. Foi para que você proclamasse às pessoas. Eu era e não sou mais. Eu fiz, mas não faço mais. Porque Cristo em mim e o Espírito Santo de Deus me convenceu do erro e do pecado. Amém? Então, que isso fique bem claro, assim, que você possa entender. Tá? E aqui tem a terceira pessoa, né? É a pessoa que conhece. Então vamos lá agora ao terceiro tipo de pessoa. Essa pessoa, ela entendeu
o Evangelho de Cristo, ela se batizou, ela até faz a obra de Deus, né? Ela evangeliza ou prega, ou ela faz visitas, ela faz a obra de Deus, ela é do louvor e ela segue, né? Ainda, ou ela conhece a palavra, só que ela abandonou. Chega um momento da vida dela que ela, por mágoa ou porque o mundo atraiu mais, as coisas do mundo fizeram os olhinhos dela brilhar, e ela por um tempo até quis viver comendo nas duas mesas, mas isso é impossível. E aí ela simplesmente se afastou do Evangelho de Cristo, né? E essa pessoa, ela entendeu tudo, mas ela não quis mais, ela foi para o mundo, ela, como a gente diz, né, no meio cristão, ela foi para o mundo, se tornou uma desviada, como muitas pessoas dizem, né? E aqui no livro, na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim, ó, no capítulo 2, no versículo 21, porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Muitas pessoas, inclusive algumas delas devem estar assistindo, eu espero que esteja vendo esse vídeo, né? Ela estava ali, ela foi um exemplo, ela foi liberta do alcoolismo, por exemplo, ou do vício da cocaína, ou que seja outro vício, ela foi liberta, ela ficou ali por 8, 10, 5, 1, 20 anos no Evangelho servindo a Cristo, e aí um dia alguém pisou no calo dela. O pastor até usou um exemplo ontem engraçado, né? Ele falou assim, tem crente que é tipo goiaba branca, quando abre ela vê o bicho, quando mexe com ela, que toca, que abre, é que vê o bicho que estava dentro. Às vezes a pessoa está ali dentro, mas ela não dá testemunho mais, ela acaba se desviando, ela sai. E aí essa pessoa, ela volta para aquele lugar de onde ela saiu, ela começa a frequentar os lugares dos quais Jesus a tirou, ela começa a andar de novo naqueles lugares, né? E aí ela começa a fazer as coisas que ela fazia. A Bíblia diz, né, que aquela pessoa, aquele demônio que atormentava ela, ele sai, volta, encontra a casa limpa e traz 7 demônios piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então por isso que você vê muitas pessoas que só fumavam, um exemplo, né? E aí ela se converte, vem para a obra, e aí ela sai, vem para Cristo, e ela sai da casa do Senhor, ela sai do Evangelho de Cristo e vai para o mundo, e daqui a pouco aquela pessoa está usando crack. Aí você fala assim, nossa, mas fulano cantava na igreja, esses dias mesmo passou aqui na casa um rapaz pedindo alimento, e ele estava, tipo assim, muito magrinho, muito abatido, e visivelmente você percebia que ele era um usuário. E aí eu comecei a conversar com ele, né? E aí a gente começou a conversar, e eu falei para ele, meu filho, você está afastado dos caminhos do Senhor? Ele falou assim, eu era do louvor da igreja, mas aí eu vi umas coisas, sabe? E eu acabei me desviando. Põe uma coisa na sua cabeça, a Bíblia diz que os escândalos, haverão homens amantes de si mesmo, que pregarão por dinheiro. Tudo isso vai acontecer. Jesus Cristo nos alertou. A gente precisa estar focado, a gente precisa estar, olhando para Jesus o tempo todo. Hebreus 12:2. Mas se isso aconteceu com você, como aconteceu com aquele levita, né? E eu conversei com ele, dei palavra, falei para ele, meu filho, volta para os caminhos do Senhor, porque a Bíblia diz, né, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então se volte para Deus, arrependei-vos, abandona a mágoa, perdoa, pede perdão, mas volte. Sabe? Então, assim como essa pessoa, muitas pessoas estão nessa situação. Tá agora comemorando, né? Assim, colocou até no Face lá um post. Olha, foi por mim, foi por nós, foi por você, foi por todos. Foi o que eu mais vi, assim, de ontem para hoje, né? De status das pessoas. Esse foi por mim, tá lá, ele até postou isso, mas ele não foi numa igreja, mas ele não fez uma oração, mas ele não tem mais essa ligação, e ele acha que não tem mais chance para ele, sabe? Ele acha que por ele ter conhecido e se afastado, não tem mais como ele voltar. Só que a pessoa, quando o Espírito Santo não abandona, quando ela não pecou contra o Espírito Santo de Deus, ele ainda fala com ela. Então, se você está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor, mas tirou um tempo para ouvir esse vídeo, Deus está te chamando, sabe? Você ainda tem aquele temor lá dentro de você, sabe? Mesmo que você hoje, de manhã,
Hoje, por exemplo, você chegou 4 horas da manhã da balada, você se acabou na bagaceira e agora você está aqui ouvindo esse vídeo, é sinal de que lá no fundo ainda tem uma esperança dentro de você, de que você vai se levantar. Sabe? Então, assim, que você possa, em nome de Jesus, buscar força, busca ajuda, liga para alguém, sabe? Fala assim, ó, eu tô mal, me ajuda, sabe? Deus vai levantar pessoas por você, porque eu creio que por você tem muita gente orando. De onde você saiu, muita gente sente tua falta. Sabe, do lugar que você congregava, o diabo pode até estar falando para você assim, ninguém liga para você, mas tem muita gente orando pela tua vida, viu? E aí no livro aqui, ó, de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, olha que coisa mais linda que Jesus está falando para você. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Lembra dos tempos de refrigério? Pois então, volte. Amém? Então é isso aí. E o quarto tipo de pessoas são as que entenderam. Essas entenderam, estão firmes. Essas pessoas pode fazer o que quiser, pode escandalizar, pode fazer o que quiser, elas continuam ali, vigilantes, não certas de que, tipo Pedro, né, que falou que não, com o Senhor eu tô até a morte, neguei, não, elas estão vigilantes em oração e firmes ali, buscando todos os dias na palavra de Deus, até o dia da volta do Senhor. Essas pessoas, elas estão firmes. Elas são abaladas, né? Mas elas são atribuladas, mas não são abaladas. Quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, tipo Abacuque, sabe? Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Com salsicha, com peixe ou com picanha, eu me alegrarei no Senhor. Então fique firme, sabe? Tem muitas pessoas firmes em Cristo, ali buscando a salvação, para naquele dia falar assim, combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei minha fé. Então seja como essa pessoa. Aí para encerrar esse livro, aqui no livro de João, para essas pessoas que entenderam, estão firmes, graças a Deus, estão evangelizando, estão pregando, estão falando do amor de Cristo. Olha que coisa mais linda, no livro de João. E essas pessoas, principalmente essas pessoas, elas entendem a voz do pastor, elas ouvem. Então aqui está escrito, eu sou o bom pastor. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Sabe? Olha que coisa mais linda. E tenho ainda outras ovelhas que são deste aprisco. E essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas que Jesus está falando aqui, que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco, essas ovelhas são aquelas que fizeram a postagem, mas não entenderam. Aquelas que se entenderam, mas abandonaram. Aquelas outras também que entenderam, mas não confessam para as outras pessoas a grande obra de Cristo. Essas são as ovelhas que Jesus vai trazer para o aprisco. Então, todos nós, resumindo, todos nós, sabe, nós devemos entender esse sacrifício de Cristo, aceitá-lo e amá-lo, assim, sabe? Quando eu olho para Jesus, assim, eu olho para o sacrifício na cruz, eu me lembro de quem eu era, sabe? E eu me lembro eu sei a grande obra que ele fez em mim. E assim, o apóstolo Paulo, um dos versículos que eu sempre cito, assim, que eu sempre falo para as pessoas, que eu sou muito assim radical, sabe? Com novela, música do mundo, música secular, cerveja sem álcool, um golezinho de vinho, essas coisas. Eu sou muito radical, eu sou totalmente contra essas coisas. Cada um com a sua fé, a minha é essa. Então eu sempre lembro e sempre cito aquele versículo do apóstolo Paulo que diz: todas essas coisas eu considero como esterco. Você sabe o que é esterco, né? Então eu considero como esterco para poder ganhar Cristo. Amém? Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo o sacrifício de Jesus e quão gloriosa foi a obra que ele fez em nossas vidas, assim, sabe? Então aceita, entenda em nome de Jesus, entrega a tua vida para ele. Te arrepende, mas te arrepende agora.
Sabe, o missionário ele sempre fala assim, qual é o momento certo de se arrepender quando a gente peca? No segundo seguinte. Te arrepende, sabe? Te volta para Cristo, em nome de Jesus, e que você tenha uma Páscoa abençoada, que você coma muito chocolate, mas não esqueça de ensinar para os seus filhos que coelhinho não fez nada por eles, tá bom? E que você seja muito feliz. Amém? Deus abençoe.